E o Rio de Janeiro já teve 14 ônibus incendiados em apenas 2 meses deste ano. Um prejuízo que não atinge só o bolso dos empresários, mas prejudica principalmente quem usa o transporte, a população. Era para ser uma viagem normal, mas o trajeto acabou sendo interrompido por um ato criminoso. Veja a imagem mais uma vez. O suspeito, um homem de boné, entra no ônibus. O motorista se levanta e sai do coletivo. O criminoso, então, risca um fósforo e incendeia o veículo. Repare que as chamas se propagam rapidamente. Ninguém ficou ferido, mas por pouco a atitude criminosa não acabou em tragédia. O flagrante obtido com exclusividade pelo jornalismo da Record TV foi registrado durante um protesto na rodovia Rio Magé. Uma ação que, infelizmente, tem se tornado cada vez mais comum em manifestações pelo Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, por exemplo, mais um ônibus foi incendiado em Campinho, na zona norte da capital. O mês de fevereiro nem acabou e o número de ônibus queimados no estado já chega a 14. No ano passado, nesta mesma época, foram 15. Um número considerado muito alto. O problema afeta diretamente as empresas, claro, mas prejudica principalmente a própria população. Nós começamos em 2016 com cerca de 1 ônibus queimado por semana, em 2017 1,5 ônibus, nós já iniciamos o ano com 2 ônibus por semana sendo incendiados aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós contabilizamos já 66 milhões de reais em prejuízo. Do ano passado para cá, em todo o estado do Rio, 147 ônibus foram queimados. Isso mesmo, 147. Os veículos incendiados deixam de transportar mais de 1,5 milhão de passageiros por mês. Em média, um ônibus transporta 10 mil pessoas nesse período. As consequências dos atos criminosos impactam diretamente o número de veículos em circulação e automaticamente a superlotação dos coletivos. Além disso, recuperar os ônibus queimados custa muito caro. Esses veículos não têm seguro, né? Não há apólice de seguro patrimonial para ônibus no estado do Rio de Janeiro. As seguradoras não fazem, então esse prejuízo não é compensado nas tarifas, né? O poder público não computa esses prejuízos, então nós estamos falando de perda de capacidade de investimento das empresas e a maior parte desses veículos, por causa do agravamento da crise financeira, inclusive, que o setor transporte está passando, esses veículos em grande parte nem são repostos. Mas quando é possível colocá-los de volta às ruas, o período de reposição é de pelo menos um semestre. É um veículo para você poder fazer a aquisição do chassi, em torno de 3 meses, fazer um encarroçamento, mais todo licenciamento de documentos junto às vistorias municipais e estaduais. Nós estamos falando de no mínimo 6 meses para você poder fazer uma reposição imediata. E o prejuízo para a empresa às vezes transcende até a questão do valor do bem, porque eu tenho que desmontar aquela carroceria, isso dá um trabalho, isso gera resíduos poluentes. Alguns desses veículos ainda estão em contrato de financiamento, então não consigo baixar do Detran, fico pagando IPVA sobre um veículo que foi queimado, mas quem perde principalmente é a população. Somente a empresa em que Bruno trabalha teve 13 ônibus queimados do início do ano passado para cá. É uma grande tensão que a gente vive. Muitos até do meu pessoal de tráfego, que deveria estar fiscalizando os carros na rua, acabam ficando direcionados para isso. É muito comum a gente ter uma semana inteira tensa, onde eu tenho que ficar o tempo todo cercando, mudando o itinerário. A população acaba sofrendo com essas mudanças de itinerário também. Algumas linhas acabam sendo suprimidas para que a gente tente evitar até que o prejuízo seja maior. Diante dessa realidade, as empresas buscam formas de evitar os danos. Mas, independentemente dos investimentos feitos pela iniciativa privada, a conscientização da população continua sendo o melhor negócio. Nós precisamos convencer a população de que esses veículos eles estão à disposição para a prestação de um serviço público, né? Um incêndio criminoso, uma ação criminosa a um veículo desse vai atingir diretamente a qualidade do serviço para a própria população. Eu sempre tive uma dúvida, doutor, o senhor acha que o cidadão de bem, ele compra gasolina e vai incendiar um ônibus? De maneira alguma. Eu sou até adepto de uma teoria que essas pessoas que fazem isso, elas têm que ser enquadradas por associação ao tráfico. É isso aí. Que é inegável que quando você incendeia um ônibus, um carro, enfim, ou qualquer tipo de ataque desse sentido,
por conta de uma operação da polícia reprimindo um tráfico, ou no caso específico de ontem contra a milícia, as pessoas têm que ser enquadradas por associação àquele grupo criminoso. A respeito de ontem, desse caso específico de ontem, é importante a gente lembrar que até bem pouco tempo alguns políticos famosos do Rio de Janeiro defendiam as milícias, sabe-se lá por quais interesses, né, muitas vezes eleitoreiros, afirmando que elas eram uma forma de autodefesa social. E hoje em dia, especificamente na DHBF, a gente tem inúmeras investigações que mostram que a milícia age exatamente igual ao tráfico, inclusive comercializando drogas, tacando fogo em ônibus e todo tipo de crime que ela aparentemente viria a rechaçar quando iniciou lá atrás, alguns anos. E aí, eu não sei, doutor, mas eu acho que o miliciano acaba sendo mais perigoso ainda que o traficante, porque muitos milicianos têm carteira funcional, né? E aí, no momento que ele não está ali atuando na milícia, ele pode ser um servidor público, né? E pode estar no meio dos colegas, né? Convivendo com os colegas, e depois ele volta para aquela vida, fora da lei. E também uma coisa que me incomoda muito, é a conivência. Né, a conivência de alguns agentes da segurança que sabem que o colega trabalha na milícia, né, e não fazem absolutamente nada. Isso também é grave, tem que ser revisto. Não é verdade, doutor? Esse é o doutor Williams. O doutor Williams é fera brava, tem coragem, fala mesmo.